Pessoal, bom dia mais uma vez a todos que entraram na sala. Nós vamos dar início à oficina, né? Temos 5 minutos de tolerância, então, respeitando também, né, as pessoas que entraram no horário, só para avisar também, a oficina está sendo gravada, tá bom? Depois vai ser disponibilizada, quem quiser depois, né, assistir, retomar alguma coisa. A nossa oficina ela trata, né, do assunto como ser um professor criativo em tempos de pandemia, um assunto que é muito importante, né, e que impactou a nossa vida enquanto professores, enquanto alunos também, durante esse período aí. Eu sou o professor Atanásio, do IFES Campos de Alegre, vou estar gerenciando aqui a sala da oficina junto com os nossos alunos, a Karine e o João Vitor, que estão aí também na sala. A professora Gabriela, né, do IFES Vila Velha, vai ministrar para nós a oficina depois, né, professora, você se apresenta aí formalmente, tá bom? E aqueles que tiverem alguma pergunta, que vocês coloquem aí no chat, a professora Gabriela pode também nos orientar, tá? Se eles podem interromper, fazer perguntas, se você prefere responder no final, você nos orienta, tá bom? Em relação a isso, fique à vontade, pode dar início, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar novamente aqui do nosso evento. A gente é todo mundo da mesma casa, né, do IFES, e isso é bem interessante. Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse tema da oficina. Está apresentando. Em relação a como que a gente vai fazer, né, para vocês falarem, podem interromper. Se vocês tiverem alguma pergunta, como eu não vou conseguir ver a tela, ver vocês, vocês podem abrir o microfone, interromper mesmo, porque o importante é que a gente divida, né, o conhecimento. Não é para ser uma aula, é para ser algo bem participativo. Então, podem ficar à vontade. Eu estou aqui olhando para o lado, porque eu estou tentando entrar pelo outro computador. Na hora que a gente for fazer que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas vamos lá. Então, a nossa oficina é como ser um professor criativo num ambiente remoto, né? E como o professor falou, a gente viveu de forma muito abrupta nessa mudança do ambiente presencial para o ambiente remoto. Então, é muito importante que a gente possa entender como que a gente pode utilizar os instrumentos que a gente possui para ter uma aula criativa, né? Porque não adianta a gente trazer toda a nossa aula que era do presencial da mesma forma para o remoto, porque aí não vai fazer o efeito. Então, eu trouxe aqui mais exemplos e coisas para a gente poder treinar e refletir da nossa prática mesmo como professor. Eu vou me apresentar, então, quem sou eu, né? Então, meu nome é Gabriela, eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura pelo Salesiano, aqui de Vitória. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico, meio ambiente. Então, eu sempre tive o sonho de ir para a UFES, né? Então, fazer biologia bacharelado na UFES. Então, aquela coisa de animais, de zoologia, sempre foi o meu pensamento. Então, eu fiz o vestibular, foi o último ano que teve o vestibular aqui da UFES, e por pouco ponto eu não passei na segunda etapa. E aí, então, eu decidi ir para o Salesiano para fazer o bacharel, e enquanto isso eu ia esperar para trocar para ir para a UFES. Só que aí os meus planos mudaram totalmente. Não abriu turma para bacharel lá no Salesiano, somente para licenciatura. E aí, então, eu tive que fazer essa escolha. Então, eu vou continuar com a licenciatura, mas aí no meio do ano eu vou trocar para bacharel. Só que aí a licenciatura, assim, me arrebatou, me pegou de uma forma tão, assim, maravilhosa que eu percebi como era aquilo que eu queria, que eu decidi desistir, então, do bacharel. Então, eu continuei no Salesiano com licenciatura, porque eu percebi que eles têm ainda uma forma de levar a licenciatura muito bonita, uma didática, assim, um amor. A gente tem lá no Salesiano bastante iniciação científica, projeto científico. Então, isso foi um ponto que me fez ficar lá, porque a gente precisa muito, né, dessa parte mais do eixo da pesquisa,
Então, eu decidi ficar. Então, eu fiz algumas iniciações científicas, alguns projetos, sempre dentro da sala de aula. Então, eu juntei zoologia com a sala de aula, a gente juntou jogos didáticos, e aí foi muito maravilhoso toda essa experiência. E aí, quando eu estava lá no meu final da minha graduação, eu então fui para o laboratório de ensino de biologia da UFES. E aí lá eu estou até hoje, na experimentoteca. Então, a gente faz um trabalho com alunos com altas habilidades. E aí lá, então, eu percebi que eu realmente amava a mesma licenciatura. Então, a gente tem a experimentoteca, que é um local que vai levar para os professores experimentos. Então, são experimentos de biologia, de química e de física. E o professor tanto pode levar para a sala de aula dele, quanto o professor ele pode levar os alunos para o nosso espaço. Então, ele fica na UF de Goiabeiras e é um local muito bacana. E aí, então, quando eu estava no meu final ali da minha graduação, é aquele momento, né? O que eu vou fazer agora? E aí eu tinha dois pensamentos. Como eu gosto muito da área de altas habilidades, então eu pensei que seria muito bom eu ir para a pedagogia, né? Porque a pedagogia, ela me amplia muito a minha visão, né? Então eu tenho ali o espaço da educação infantil, da coordenação, da pedagogia como gestão, eu tenho as séries iniciais, coisas que eu, como professora de biologia, não posso e não consigo atuar. Então eu pensei que eu poderia tentar, então, pedagogia agora na UFES. Só que aí eu também tinha o sonho de ir para o mestrado, né? E aí o mestrado que eu estava em mente ou era de educação ali da UFES, ou então o EduCimate no IFES Campus Vila Velha. E aí, então, eu perdi o prazo da UFES, então eu decidi me inscrever no EduCimate, que é o programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. E aí, então, eu falei, eu tô saindo aqui da graduação, então eu preciso entender que não vai ser fácil, né? Então, vai ser ali uma forma de treinar e entender como é que funciona a, o mestrado e a prova do mestrado. E aí, para minha surpresa, eu passei na primeira vez e passei em primeiro lugar na minha linha de pesquisa, e aí fiquei muito feliz. Só que além de passar no mestrado, eu também passei na pedagogia. Então, atualmente eu faço pedagogia, estou no terceiro período de pedagogia, e também estou terminando o mestrado. E aí, lá no mestrado, no EduCimate, eu trabalho com altas habilidades e espaços de educação não formal. Então, aqui no meio, aqui, não sei se vocês enxergam. Enxergam. Aqui foi a minha orientadora da graduação, aqui é a professora Viviana, do Laboratório de Ensino de Biologia, e aí só faltou uma fotinha com a minha orientadora do EduCimate. E aí eu conheci, então, a professora Gláucia, do IFES, num trabalho que a gente fez, uma oficina, também num encontro que teve no IFES, e aí, então, ela me convidou novamente para estar junto com vocês. E aí, como é que entra esse título, então, da minha apresentação, né? No momento, eu não estou trabalhando como professora na sala regular, eu trabalho como uma professora de aulas particulares, então tem uma empresa que chama Lumba Escola Individualizada, que fica aqui em Vitória, e aí então eu dou aulas para alunos de ciências e também para alunos de matemática e português, já que eu também faço pedagogia. Então, mesmo não tendo nesse momento, eu tive a vivência de estar com alunos na pandemia presencial, quando estava flexibilizando, então eu fui chamada para ajudar uma escola aqui na Serra, e aí então tinha alunos na sala e alunos em casa, então era transmitido, e não tinha muito o que fazer ali naquele momento, era tudo muito, muito rígido, não tinha um espaço, era uma escola particular, então eu tinha que seguir muitos moldes dela. Mas eu estando como professora particular, mesmo sendo um aluno, eu tenho ali a minha possibilidade de inovar e de trazer coisas diferentes. Então, eu aprendi muito nessa pandemia, principalmente como cativar esse aluno. Porque, imagina, a gente tem 30 alunos que vão todo mundo para o ambiente remoto. Vocês como alunos e eu como aluno da pedagogia, eu sei como é que é isso. A gente não quer ligar a câmera, a gente não quer falar no microfone, a gente somente usa o chat. É difícil ter esse contato. Então, eu pensei e comecei a pesquisar várias coisas que a gente poderia utilizar para deixar a aula mais atrativa. E aí são os exemplos que eu vou trazer hoje para vocês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o ambiente remoto.
Então, o primeiro ponto é que eu trouxe 4 pontos. O primeiro ponto é em relação às tecnologias. Então, a gente sai do presencial e vai totalmente para o online. Então, não é nem algo híbrido. Agora a gente tem, né? Mas antes era totalmente no remoto. Então, era muito necessário que a gente dominasse as tecnologias. Então, a gente precisa entender do PowerPoint, a gente precisa entender do Word, do Meet, do Google Classroom. Todos esses instrumentos a gente precisou aprender muito rápido. Então, de forma muito abrupta, no outro dia a gente tinha que saber quase tudo. E o que a gente pensou? A gente pensou que quando a gente saiu do presencial, fosse ficar somente um pouquinho, né? Umas 2 semanas, 3 semanas, depois ia voltar tudo ao normal. Mas não voltou, né? Agora a gente está em 2000, indo para 2022, e a gente continua dessa mesma forma. Por exemplo, a pedagogia da UFES, né? A UFES inteira não voltou ainda. A gente tem a ideia de que vai voltar em abril, mas a gente também não sabe muito bem. O Educimate, o mestrado, ele não voltou, ele vai voltar o ano que vem também. Os doutorandos do Educimate, eles começaram já um pouquinho presencial, mas algumas aulas. Então, a gente ainda está ali, né, engatinhando para ver se vai voltar tudo ao normal. Mas a gente sabe que tem as festas do final de ano, a gente sabe que tem o carnaval, tudo isso vai influenciar para a gente saber qual rumo tomar. Né? Então, a gente ainda precisa entender esse ambiente. Porque mesmo que a gente volte totalmente presencial, a gente precisa ainda, vai precisar ainda desse momento. Né? A gente percebeu que tem várias palestras com várias pessoas de todo mundo que a gente pode assistir, várias coisas, oficinas, como a gente está fazendo agora. Então, é um ótimo recurso para a gente continuar utilizando. Mas a gente tem algumas dificuldades, né? Então, a primeira dificuldade é o relacionamento, né? Então, o relacionamento com os alunos fica muito distante. Então, a gente não consegue saber se o aluno está gostando, se o aluno está com dificuldade, se ele está entendendo. Quando a gente está no presencial, a expressão facial, ela é muito importante. Então, a gente está dando a nossa aula, mas a gente consegue perceber se esse aluno está com dúvida, se ele está entediado, se ele está com sono, e a gente consegue mudar ali, né, a nossa forma de conduzir a aula. Mas quando a gente está num ambiente remoto, que a gente não consegue ver ninguém, que as pessoas não abrem as câmeras, que as pessoas não falam, né? E as pessoas também estão no seu direito, né? Porque a gente está em casa, agora a gente tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, tudo isso soma para que a gente tenha um relacionamento muito mais distante. Tem também o fator do cansaço. Então, ficar muito tempo olhando para a tela é muito cansativo. Eu acho que foi semana retrasada. Eu dei um mini curso, 2 dias de mini curso, 4 horas cada dia. Então, imagina, 4 horas ficar na frente do computador. É inviável, né? O nosso olhar cansa, nossos olhos cansam, nossa mente. Então, a gente precisa entender que tem esse fator do cansaço. A gente vai chegando no final do ano, já vai somar mais o cansaço do final do ano. Então, tudo isso vai comprometer uma aula que seja boa realmente e que o aluno possa aprender. E o quarto ponto é que é muito monótono, né? Além de ser cansativo, é sempre mais do mesmo. Sempre o professor falando, o professor não faz uma coisa diferente. Ou às vezes, quando o professor faz algo diferente, a gente tem uma resistência, porque a gente se acomodou de uma forma que é só o professor falando. Então, é sempre muito mais do mesmo. Tem aqui o slide, o professor fala, aí ele pergunta, aí alguém responde, não responde, volta, acabou. A gente não tem prova, né? Depende do professor. Eu, por exemplo, no mestrado tive prova no ambiente remoto, mas agora a gente percebe que os professores tiveram um pouquinho mais de consciência de entender que prova nesse momento não é a melhor forma. Mas fica muito cansativo. E aí, então, a gente tem que pensar como mudar tudo isso. E aí, então, vai entrar o ponto da criatividade. E aí, para a gente continuar, eu trouxe aqui uma pergunta: o que é ser criativo? Então, eu tenho aqui tanto o QR Code, como eu vou sair daqui da apresentação e vou colocar o link para vocês. E aí, vocês entram lá no link e aí vocês respondam o que vocês acham que é ser criativo. Espera aí que o negócio... Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vou pegar o link para vocês. Vão pensando aí. O que será que é ser criativo? Será que tem algum consenso?
Quem será que fala sobre criatividade? Como que a criatividade ela pode ter relação com os professores? Vou pegar aqui o link. Mas enquanto eu pego o link, vão me falando, vocês são da graduação, vocês estão em qual ano, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Ó, aqui tem um link, vocês podem entrar para responder a pergunta. E agora eu vou compartilhar. O Dylan faz licenciatura em Ciências Biológicas no IFE e está no 4º período. A Danúbia, também no Campus Alegre. A licenciatura em Matemática, legal, 8º período. Vou olhar por esse computador. Então, vamos lá. O que é ser criativo? Vamos começar a responder aí. Fiquem tranquilos que não aparece o nome de vocês. Ó, proativo, reinventar. O que mais que aparece? Ó, a Karine, fiz Campos Alegre, licenciatura em Ciências Biológicas, 8º período. Saber ressignificar, inovação, ser curioso, saber se reinventar. Vamos ver o que mais. Diferenciar, fugir do padrão, curiosidade. Podem colocar mais de um. Conhecer, usar recursos. Nossa, estou aqui desse lado que eu estou vendo o computador, porque eu estou em outro, ele está muito lento. Gostei do que vocês colocaram. Ó, a curiosidade aumentou, ó, ficou maior. As palavras que são normalmente colocadas mais de uma vez, elas ficam maiores, né? Isso aí, muito legal, que é ser criativo. Então, vamos passar para a segunda pergunta. 8 pessoas colocaram. Deixa eu pegar aqui o outro. A Thelma, professora do IFES Campos de Alegre. O João Vitor, também Campos de Alegre, licenciatura em Ciências Biológicas. Valquíria, professora do Campus Santa Teresa. Que legal, pessoal. Iraldirene, pedagoga no Campus Santa Teresa. Coloquei aqui o link para vocês para a nossa segunda pergunta. Agora eu vou abrir ela aqui. A segunda pergunta é: a universidade ensina a ser criativo? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Vou colocar de novo. Vou compartilhar. Vamos ver. Ó, uma pessoa colocou que sim. Uma talvez. Agora tá empatado. Sim, talvez. Ninguém colocou não ainda. Ninguém colocou não.
8 pessoas. Acho que tem mais aí, vamos ver. Ó, uma colocou não. Será que mais pessoas acham isso? Nossa, acho que eu não vou conseguir mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Mas vou tentar. Talvez 6. Alguém colocou sim? Gostaria de abrir o microfone e colocar alguma coisa no chat falando por que acha que a universidade ensina a ser criativo? Bom dia, Bom dia. eu sou o Dila, né? Eu respondi que sim, né? Porque eu acredito que a gente tem algumas matérias que ajudam muito nesse processo, sabe? No caso, as aulas de didática, por exemplo, né? Didática geral são aulas que visam, tipo assim, instigar na gente a criatividade no sentido de saber aplicar uma metodologia que seja eficiente e efetiva no aprendizado do aluno, né? Por exemplo, ainda estou no início da disciplina, mas a gente já estudou aí um pouco sobre as pedagogias, né? Os diferentes métodos de pedagogia, pedagogia tradicional, pedagogia crítico-social, né? E você ter esse conhecimento ajuda muito nesse desenvolvimento, né? Da criatividade, né? Principalmente no que se diz a respeito das metodologias. No caso, a metodologia ativa, por exemplo, que existem diversas metodologias, né? Dentre as quais a gente pode destacar a Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, né? O método de dupla, né? Onde o professor está ali, aplica aquele conteúdo para o aluno, né? E ali ele pode saber se está sendo bem aprendido aquele conteúdo ou não, e repassar novamente, trazendo uma discussão ali em dupla, né? Então, eu acredito que, tendo em vista esses aspectos, auxilia, sim, a ser criativo, no desenvolvimento do professor. Gostei muito da sua resposta. Realmente, didática, dependendo do olhar do professor, ele pode sim levar para um lado criativo, né? Ou também pode ser que não, isso vai depender da condução. Mas você falou muito bem das metodologias ativas, né? Essa aula de aula invertida, são formas diferentes da gente fazer uma aula. E aí o professor ele precisa entender bem para conduzir bem, né? Porque também não adianta saber só ali na teoria e quando chegar na prática realmente não saber como fazer da forma correta. A gente pensa de uma forma e quando a gente chega na sala de aula, muitas vezes não sai da forma que a gente gostaria, né? Mas muito bom, muito obrigada pela sua fala. Mais alguém? Alguém que falou não? Alguém que falou talvez? Outra pessoa que falou sim? Poderia falar para a gente? Eu fui uma das pessoas que colocou talvez no chat. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, dá sim. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da do Dylan, que eu acho a estrutura dos cursos um pouquinho rígida. A forma como o curso é ministrado, professor lá na frente, figura de autoridade, a gente ainda tem um pouco dessa estrutura enraizada nos cursos superiores, mas no meio do caminho a gente sempre se depara com professores que incentivam esse lado criativo na gente. A gente tem alguns professores que são exemplos disso no nosso campus, que são muito bons e, e levam a gente a testar novas metodologias, abrem os nossos olhos para licenciatura, porque tem até então muita gente entrava aqui no IFES Campus de Alegre com a visão de entrar na licenciatura para pegar o bacharelado depois, mas alguns professores despertam a parte da licenciatura na gente. Eu fui uma dessas pessoas. Então, por mais que a estrutura do curso às vezes seja um pouco engessada, nós temos profissionais que conseguem despertar esse outro lado na gente. Eu acho isso muito bom. Ótima sua fala. Ó, a Karine colocou que creio que depende, né?
A estrutura dos cursos costuma ser bem rígida, mas encontramos professores no caminho dispostos a incentivar, como ela falou agora, né? E aqui eu gostei desse ponto, as instituições de ensino superior estimulam o pensamento, e por consequência vem a criatividade. Mais pessoas estão concordando. Realmente, eu acho que vai depender do local que a gente está. Porque quando, por exemplo, a gente está no IFES. O IFES, ele é um local diferente, né? IFES e UFES. A gente tem um foco de ensino que é muito mais crítico do que outras faculdades. Né? Quando a gente pega faculdades privadas, normalmente o foco não é esse. O foco é formar a pessoa para que ela tenha o seu diploma e vá para o mercado de trabalho. E aí, ser criativo, será? Acho que não muito, né? Então, vai depender da instituição que a gente está. Mas é importante que a gente tenha essa noção e essa ciência de que a criatividade é muito importante. E se a gente não tem esse estímulo na universidade, vai ser aonde? Na formação continuada? A gente vai procurar por nós mesmos? Nós sabemos que quando a gente sai da graduação é tudo mil maravilhas, a gente está muito feliz, a gente está focado, a gente quer fazer diferente, mas ao longo do tempo a gente vai ficando cansado, a gente percebe as dificuldades, e aí a gente não quer mais ser criativo, né? É difícil a gente realmente continuar naquela pegada que a gente estava. E se a gente não tem uma base boa na nossa universidade, a gente não consegue realmente levar todo esse pensamento e pensar de forma diferente. Eu tive uma formação muito criativa, porque eu tive uma professora, a minha orientadora, que realmente se propôs a fazer diferente, a não fazer mais do mesmo. E aí eu creio que isso foi um diferencial. Mas será que o meu colega ele sabe? Será que o meu colega tem essa criatividade? Então, o que a gente pode fazer para não precisar, digamos assim, esperar também na universidade? Então, a gente sabe que mudanças são muito complicadas, demoram. Então, a gente precisa entender que, estando na graduação, a gente tem várias possibilidades, mas a gente também precisa buscar. Tem uma parte que nós precisamos buscar ir além. A gente sente deficiência nessa parte, então vamos buscar isso que eu estou sentindo para tentar suprir. Isso não seria o melhor, mas é o que a gente tem, né? Isso aí. Eu vou colocar aqui, tem mais umas 2 perguntinhas para a gente refletir. Antes da gente ir para os nossos exemplos. Vou deixar assim, só para depois falar com vocês. Então, uma outra pergunta. Para ser criativo, é necessário utilizar a tecnologia ou não? O que vocês acham? Criatividade tem a ver com usar tecnologia? O que vocês acham? Pensando assim, a gente está num ambiente remoto, beleza. Obrigatoriamente, a gente precisa utilizar a tecnologia para chegar ao nosso aluno. Mas, necessariamente, a gente precisa da tecnologia, de uma outra tecnologia, sem ser, por exemplo, o Meet ou um Google Classroom. A gente vai precisar dessa tecnologia de outras para ser criativo ou não precisa? O que vocês acham? Ou até o mais que não, Tanásio não precisa. Quem mais? Vamos lá, não tem resposta certa. Não é necessário, não necessariamente. Isso aí, realmente, a gente não precisa da tecnologia, né? Ela está aqui para a gente utilizar, mas não necessariamente para a gente ser criativo, a gente precisa. Isso aí, ela é um suporte. Então, imagina, a gente está numa escola de ensino fundamental, numa periferia, que os alunos, eles estão num ambiente remoto, mas nenhum tem celular em casa e nenhum tem computador. O que a gente vai fazer? A gente não tem como utilizar a criatividade nesse momento. E aí? Então, a gente tem que usar
Eu acho que eu falei errado. A gente não tem como usar a tecnologia nesse momento. A gente vai ter que ser criativo utilizando outros recursos. Então, é importante a gente também pensar nisso. Então, não adianta a gente também dominar todas as tecnologias. E aí, quando chegar, por exemplo, um momento desse, que é o que mais nós vamos encontrar, nós não vamos sair da graduação e vamos para uma escola ultra mega tecnológica, com tablets e com computadores e com uma sala maravilhosa. Não vai ser assim. A nossa realidade é diferente. E aí a gente vai fazer o quê? Vai levar folhinhas para os alunos. Mas tem como ser criativo nessa folhinha? O que a gente pode fazer de diferente nessa folhinha? O que a gente pode fazer diferente para o aluno estudar em casa? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Tem uma, acho que é a última pergunta. Então, como seria um professor criativo? O que vocês acham? Como seria um professor criativo? Enquanto vocês vão colocando aí, eu falando, eu vou arrumar aqui. E aí, como que seria um professor criativo? Vocês podem pensar tanto o professor que vocês gostariam que tivessem criativo ou vocês mesmos, né? O professor que consegue enxergar e se adaptar a diversas realidades. Ponto muito bom. Penso que um professor criativo é aquele que diversifica suas estratégias didáticas de acordo com a realidade da turma. Esse é um ponto interessante, né? Contexto. A gente não pode esquecer do contexto do nosso aluno. Então, isso de falar, então, se é uma periferia, um local que não tem recursos, se é uma escola de um bairro nobre, tudo isso, o contexto ele vai influenciar. E também até mesmo, pessoal, o contexto da comunidade. Então, por exemplo, vou trabalhar algo em biologia, estou trabalhando sobre poluição ambiental. E aí, ali naquela comunidade, tem a poluição de um rio, de um córrego que passa. Por que eu vou falar, então, de desastres, de poluição, sei lá, uma poluição lá fora do país, se eu tenho aqui o contexto, a comunidade para trabalhar? Também tem isso. Atanásio, o professor criativo utiliza diferentes meios no processo de ensino-aprendizagem. Se uma tecnologia falha, isso não impede de fazer bem feito. Muito bom. Gostei, professor. Dinâmico, que consiga perceber as diferentes características e condições dos indivíduos envolvidos no processo. A criatividade e a tecnologia precisam dialogar com a realidade dos educandos. Isso aí, pessoal. Então, não tem uma resposta certa. É só para a gente começar a refletir e pensar como um professor criativo. Então, os recursos que tem da melhor forma possível. Muito bem. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem compartilhando a ideia de vocês. E eu acho que eu consegui aqui. Mas vamos lá, então. Vamos continuar. Então, agora, eu vou trazer para vocês só aqui algumas ideias de criatividade. Gente, desculpa esse barulho aqui, eu moro do lado de uma oficina. Mas vamos lá. Então, criatividade. Eu trouxe aqui 2 pontos. Alencar e Flight, elas são 2 professoras que falam sobre altas habilidades. E altas habilidades está relacionada estritamente com criatividade. Então, por isso eu trouxe elas. Então, entre os inúmeros conceitos que existem, estão determinados aspectos comuns das definições de criatividade. Ideia de novo, de original, de útil, com valor social em determinado momento histórico, de um fenômeno complexo, multifacetado e pouco explorado.
Só que a criatividade, ela não é um consenso, não tem um consenso do conceito de criatividade. Mas eu trouxe para vocês a criatividade segundo o Gardner. O Gardner, Howard Gardner, ele vai falar sobre as inteligências múltiplas. Então, ele é um cara muito bacana para falar sobre criatividade. Então, ele fala que é o que leva o indivíduo a resolver problemas, desenvolver novos produtos ou propor novas questões dentro de um domínio, de modo que aquele produto, que inicialmente foi considerado não usual, é eventualmente aceito dentro, no mínimo, um grupo cultural. Quando a gente pensa em criatividade, ser criativo, a gente não pensa somente em artes, em música, a gente pensa em resolver problemas de uma forma diferente. Então, como que a gente pode resolver de forma diferente o problema do cansaço, do desinteresse dos alunos no ambiente remoto? Então, a gente pode pensar assim como sendo um professor criativo, como utilizando recursos diferentes, não especificamente tecnológico, mas recursos que, de acordo com o perfil da nossa turma, a gente consiga produzir interesse. E eu trouxe esse trecho que eu achei bem bacana, de um artigo que fala assim, segundo Bautista Valejo, de 2003, o contexto atual exige uma nova imagem do professor e de sua atividade. Por isso, aponta a necessidade de uma escola aberta e um novo profissional que dê uma resposta criativa e responsável aos problemas da comunidade onde está inserida, que possa construir um novo mundo com os seus alunos. O que eu achei interessante? 2003, ele fala o contexto atual. Então, imagina o nosso contexto agora, 2021. É isso aqui, ó. É basicamente isso aqui. O nosso contexto pandêmico, o nosso contexto híbrido, o nosso contexto de ambiente remoto, ele vai exigir uma nova imagem do professor. Então, agora a gente sabe que quando estávamos somente no ambiente remoto, era muito mais trabalho. Porque junto ao trabalho de casa, mas a gente fica mais tempo trabalhando, a gente tem mais tempo em reuniões. Então, extrapolou tudo do que a gente já trabalhava. Mas agora a gente tem que ter uma nova imagem. Agora a gente precisa ter uma resposta criativa para tudo isso, para dar interesse nos nossos alunos. Eu escuto muito assim, poxa, mas eu tenho que ficar fazendo curso depois, mas eu tinha que aprender tudo na universidade, mas eu estou cansado, mas a gente não tem valorização. Pessoal, a gente entrou na licenciatura sabendo de tudo isso. A gente entrou na licenciatura sabendo que o nosso salário, ele não é altíssimo. A gente sabe disso. Alto em relação ao que o tanto que nós fazemos, o tanto que nós produzimos. Mas foi uma escolha nossa. E sendo uma escolha nossa, nós precisamos ir para a sala de aula munidos de vontade, munidos de amor, munidos de interesse, de querer fazer algo diferente. Então, não adianta a gente entrar numa profissão que a gente já sabe que há muitos anos vem sendo desvalorizada e continuar com o mesmo discurso. Então, a gente precisa ter uma resposta criativa. E esse é o momento para a gente fazer tudo isso. Então, como cultivar a criatividade? Então, a criatividade ela é uma planta que ela é delicada. Então, vamos pensar nela assim, que ela deve ser regada com muita fantasia e concretude, com diligência ansiosa e competência científica. A criatividade, a gente não nasce totalmente criativo, a gente precisa cultivar, a gente precisa realmente ser curioso. Nós precisamos da curiosidade para que a gente possa nutrir essa nossa criatividade. Então, se a gente não é curioso, se a gente não procura, se a gente não olha em outras áreas... Eu, por exemplo, eu assisto no Instagram coisas de direito, eu pego muitos insights com direito, com marketing digital, com medicina, com áreas que não tem muito a ver com biologia, mas que a partir do que eles produzem, eu consigo captar algumas coisas e transformar para minha área. Então, isso é importante. A gente precisa saber reciclar esse conhecimento. E também a gente precisa estar imersos em um ambiente criativo. Se a gente não estiver num ambiente, se a gente não procurar, se a gente não trabalhar isso, né, também não adianta a gente pesquisar e depois não aplicar. E também não adianta a gente não ter o apoio escolar. Então, a gente pesquisa, procura, faz planos de aulas maravilhosos, pensa em coisas muito diferentes e depois não tem o apoio escolar.
Então, tudo isso vai cultivar a nossa criatividade. Então, um ponto, assim, primordial é curiosidade e beber da água de outras áreas. Isso é um ponto muito importante para a gente cultivar a criatividade. Então, quais são as características do professor criativo? Ele é aquele que está aberto a novas experiências, ele é ousado, curioso, tem confiança em si próprio, além de ser apaixonado pelo que faz. Ele trabalha com idealismo e prazer, ele tem postura de facilitador e muitas vezes quebra paradigmas da educação tradicional. Ele ouve ideias diferentes das suas com interesse da sua área, procura encorajar os alunos a ter ideias próprias, originais, diferentes, inovadoras, estimula o questionamento e a curiosidade, cria um ambiente sem pressões e estabelece um clima criativo, encoraja sempre que possível o pensamento flexível, usa a crítica com cautela, disponibiliza uma diversidade de materiais, olha, isso é importante. Eu, como professora do atendimento educacional especializado, lá no nosso projeto na UFES, a gente pensa, então, em muito o ambiente criativo e diversidade de materiais. Então, a gente deixa os alunos sentados, não em fileiras, eles ficam sentados nas mesas, eles escolhem os lugares, não tem lugar pré-determinado. A gente deixa os materiais ali para que eles possam realmente pegar quando eles precisam, que eles possam olhar para uma estante com livros. Isso a gente sabe que não é todo lugar que pode, que a gente consegue fazer isso, né? Então, vai depender muito da escola. Mas a gente tenta criar uma ambientação que deixe um ambiente realmente criativo. Por exemplo, as escolas que têm as salas, eu acho que são salas temáticas, esqueci o nome. Mas é muito interessante. Eu tenho aqui uma escola do lado da minha casa que são assim. Então, não é o professor que muda de sala, são os alunos. E aí tem a sala de ciências. Mas a sala de ciências podia ser muito mais ambientada. Poderiam ter livros, materiais. Ah, o professor vai tirar do bolso dele? Não. Tem vários projetos que doam para as escolas, que você pode pedir materiais. A gente pode fazer microscópio com material reciclável e pode fazer isso tudo com nossos alunos. Então, é muito interessante a gente pensar, né? Então, na ambientação e nos materiais para que esse aluno ele possa, então, ter habilidades e saber escolher o que ele vai fazer, né? Mas escolher de uma forma orientada, né? E agora vem, então, um pouquinho da gente ir para a prática. Então, eu trouxe aqui algumas experiências, alguns exemplos que a gente pode utilizar na sala de aula no ambiente remoto. Então, primeira coisa, podcast. Tenho certeza que algum de vocês aqui escuta podcast. Por que a gente não pode utilizar essa ferramenta nas nossas aulas? Então, ao invés de falar assim, alunos, eu quero que vocês, então, me entreguem amanhã no Google Classroom, meia-noite, um texto de 3 páginas falando sobre desastres ambientais. Por que então a gente não pode trocar isso por um podcast? Então, pessoal, vamos dividir em grupos. Uma pessoa vai fazer o jornalista, vai fazer o entrevistador, outra pessoa vai ser o convidado. Vocês vão pensar em temas dentro de desastres ambientais, vocês vão conversar com um entrevistado, vocês vão fazer perguntas. Isso é diferente. A gente está trazendo uma nova forma, um novo olhar. Não é mais bacana? Não é mais interessante? Utilizando coisas que até mesmo os alunos, eles fazem em casa, eles escutam em casa. Então, utilizar o ambiente que a gente tem, utilizar os instrumentos que a gente tem a favor. Então, ao invés de pedir um texto, pede um podcast. O aluno vai ter uma habilidade ali, social com os colegas, de liderança, uma habilidade também realmente na hora de falar, de aprender a falar em público, de aprender a realmente conversar, a fazer um roteiro, tudo isso vai ser utilizado quando a gente faz o podcast. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, ao invés de pensar aquilo tradicional, muda e troca por uma ferramenta que a gente já tem. Por exemplo, divulgação científica. A gente tem um trabalho sobre, deixa eu ver, fake news. Sei lá, fake news. E aí, então, a gente pede para o aluno
para ele fazer uma apresentação no PowerPoint e apresentar ali 10 minutos sobre fake news. Por que então a gente não troca tudo isso e pede então para os alunos criarem uma conta no Instagram, no YouTube, no TikTok, para que eles possam fazer uma divulgação científica sobre fake news? Então, ao invés de eles fazerem uma apresentação no PowerPoint, ao invés de eles fazerem um trabalho com até 4 páginas, eles vão fazer a divulgação científica. Eles vão ser contra fake news, mas na sociedade, não numa folhinha para o professor. E aí, todas as habilidades do podcast também vão ser utilizadas. Eles precisam de organização, eles precisam saber como se portar, pontualidade. Olha, o YouTube é muito legal que eles podem usar, além deles mesmos, da voz deles, ou deles como pessoa ali no vídeo, também pode utilizar ilustrações, vídeos animados. Então, habilidades demais aí vão ser desenvolvidas. Então, mudar o que a gente tem para o que eles utilizam muito. Né? Todos os alunos têm uma conta no Instagram. Então, por que não utilizar isso a favor? Né? Então, muito, muito importante. E aí tem o Kahoot. Vocês conhecem o Kahoot? Eu acho que vocês conhecem. Eu vou até sair um pouquinho daqui. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. E eu acho que eu travei, né? Pessoal? Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo normalmente. Só tô travada, né? Ah, tá. Agora voltou. Conhece, né? E vocês já utilizaram o Kahoot, por exemplo, na escola, estágio, alguma coisa assim, presencial? Ou algum professor utilizou com vocês? E vocês já utilizaram ele de forma remota? Alguém já utilizou? Sim, também? Então, vou fazer aqui para vocês. Eu vou disponibilizar um link para a gente jogar juntos. Quem não tem uma conta, eu não sei se consegue jogar, consegue? Vocês podem me dizer isso aí? Eu vou disponibilizar um link para a gente jogar o Kahoot juntos. Então, a gente vê na prática como funciona. Vou pegar aqui para enviar para vocês. Espera aí um momentinho. Oi, gente, o mal da tecnologia também é ser tão demorada. Meu Deus. Meu computador não aguenta mais. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, para perguntar, para contribuir, fiquem à vontade.
Então, pessoal, vai funcionar assim. Eu quero que vocês entrem no site Kahoot. E aí, depois que vocês fizerem ali sua conta, ou quem já tiver, vocês coloquem esse PIN aqui, ó. Acho que eu entro direto no PIN, né? Acho que dá para ir direto. Deixa eu ver. E a gente vai jogar, então, é sobre ecologia. Bem tranquilo. Só para a gente ter essa experiência e ver como é que funciona. Né? Quem nunca jogou. Vocês conseguiram entrar? É, só clicar no link mesmo. Eu botei aqui, deu certo. Ó, tem um pessoal aqui, ó. Israel, João. É Catherine? Dylan. Diferente, nunca tinha ouvido esse nome. Ah, poxa. Aqui também às vezes dá uma travada. Tá, eu vou iniciar então, pessoal. Vamos lá. Então, conceitos fundamentais de ecologia. Ó, a primeira pergunta. Observe o cenário descrito e responda. Quais os níveis tróficos ocupados pelo besouro na cadeia alimentar? Ó, um deu resposta. 2, 3. Ó o tempo, gente. Acabou o tempo. Ah, dá para mostrar aqui para vocês, né? Vou avançar. Vamos para a segunda. Em um dado espaço, habitam 7 esquilos, 30 joaninhas e 4 araras. Eles constituem o quê? Uma população, comunidade, ecossistema ou bioma? Nenhuma resposta ainda. Vamos lá, gente. Olha o tempo. Ai, gente, eu fico nervosa nesses jogos. Vamos pro próximo. Terceira pergunta. Não apareceu, não? Gente, eu acho que só alguns estão vendo as opções. Só 2, não? Ai, que sacanagem. Peraí, deixa eu sair. Eu vou fazer de novo. Eu vi que só. Eu vi que 2 pessoas estavam colocando. Deve ser por isso. Deixa eu testar de novo. Se não der, então a gente vai pro próximo. Eu acho que é o mesmo PIN. Nossa, tinha feito, tava dando certo. Deixa eu ver se é o mesmo. Poxa. Não sei o que aconteceu. Coloquei de novo, vamos ver se vai. Se não der, a gente não tem problema. Depois a gente tem um tempinho. Eu quero fazer com vocês um negócio. Deixa eu ver.
Ó, eu apareci, Tatá também. Ô, gente, sacanagem. Alguém conseguiu entrar mais? Não tá conseguindo entrar, Adriano? Gente, o que será que aconteceu? Ó, o pessoal tá entrando. Enquanto vocês entram. Tá, bastante gente entrou. Vamos ver se a gente consegue agora. O meu tá escrito prepare-se carregando. Não tá a pergunta mesmo, não. Só tá os negócios gigantes. Aconteceu alguma coisa errada. Realmente, pessoal, não deu certo. Não sei o que aconteceu, tinha dado certo ontem. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Só aparecem as formas geométricas de alguma coisa errada que eu não sei o que é. Mas vamos continuar então. Que depois a gente tenta fazer um com vocês mesmos fazendo um Kahoot. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, um outro exemplo que eu trouxe para vocês, vou até deixar assim, porque depois a gente vai sair, é Feira de Ciências. Então, a gente também pode utilizar a Feira de Ciências, então, de forma online também, de forma virtual. Então, a gente traz toda aquela forma que a gente pensou, né, que a gente pensa dentro da escola, agora para o ambiente remoto. Mas como é que a gente poderia fazer isso, né? Então, vamos lá, vou dar algumas ideias, vocês também podem aí falar algumas ideias de vocês, algumas experiências que vocês já tiveram. Então, imagina, a gente está em casa com os nossos pais, nossos avós, com as pessoas que a gente mora. Que tal a gente fazer uma feira que envolva também a família do nosso aluno? Então, envolva os saberes populares, envolva chás, envolva química da limpeza de casa. Então, quais são os produtos que a gente pode utilizar, quais não podem. A gente pode falar sobre química, a gente pode falar sobre biologia. Então, a gente pode utilizar os próprios familiares dos alunos para uma feira de ciências. Então, a gente está ali juntando comunidade, família, escola. A gente também pode fazer uma feira, né? Os alunos vão, pensa, o Google Meet, ele tem ali aquelas salas temáticas. Então, são salas que a gente faz várias salas e ficam ali grupinhos. Então, a gente pode dividir. Então, alguns grupos para apresentar, então a gente vai entrando em salas para conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um. A gente pode também fazer banners online. Então, os alunos, além de aprender realmente a escrita científica, como fazer um banner, eles também vão aprender a apresentar. Então, a gente também pode utilizar coisas que a gente fazia presencial no online. Vocês têm alguma ideia? Vocês já viram alguma feira de ciências online? Não? Mas seria bacana. É uma coisa que a gente pode pensar. Jogos online. Vocês conhecem o Roblox?
Roblox é uma febre entre os alunos. A gente também pode utilizar Roblox, a gente também pode pesquisar. Tem jogos de português, de matemática, de ciências, várias coisas que a gente pode utilizar com os alunos por meio do Roblox. Tem também o Minecraft. Eu estou tentando abrir aqui o mundo, mas o computador que eu estou está uma lerdeza. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer no Minecraft. Eu estou conseguindo abrir o mundo, mas a parte que eu quero da sala não apareceu. O Minecraft a gente pode utilizar de duas formas. Nós podemos criar um mundo, em que nesse mundo ele tem ali em relação com seres vivos, com citologia. Eu queria muito mostrar para vocês, pena que não vai dar. Mas tem várias coisas que os alunos podem aprender por meio do Minecraft, ou eles podem fazer por meio do Minecraft. Então, por exemplo, eles podem fazer um trabalho, né, de construção de coisas relacionadas à biologia e depois, então, apresentar isso. Vou dar um exemplo de matemática que a gente fez uma vez. Então, por meio das frações, os alunos tinham que construir uma horta. Então, eles utilizaram a fração, então tiveram que transformar a fração para procurar, então, o resultado, para saber qual que vai ser a resposta para fazer a horta e saber quantos alimentos eles vão utilizar. Então, a gente também pode utilizar o Minecraft. A gente pode utilizar, então, pedir para que eles façam uma catapulta. A gente vê os ângulos dessa catapulta. A gente pode pedir para os alunos, construírem um zoológico. E aí eles vão falar ali sobre as características dos seres vivos. Vão falar, então, qual é o modo de reprodução, alimentação dos animais. A gente pode fazer várias coisas com o Minecraft, que é muito interessante. Então, a gente vai utilizar o mundo do aluno ao nosso favor. Alguém tem uma... Vocês já viram Minecraft em sala de aula? Isso é um recurso que eu gosto muito de utilizar. Além de a gente poder usar online com os alunos também podem, da sua casa mesmo, fazer atividade e tirar foto, né? E enviar. É muito bacana, gente. Os alunos, eles ficam muito engajados, eles gostam bastante. É muito bom. Gosto bastante de utilizar o Minecraft. E aqui o último, para a gente finalizar, que a gente vai fazer essa prática do Escape Room. Vocês conhecem o Escape Room? E vocês já jogaram Escape Room online? Para quem não sabe, o Escape Room é uma sala que você vai entrar. Isso, vamos pensar presencial. E aí você precisa descobrir os enigmas para sair dessa sala o mais rápido possível. Tem um tempo, né? E a gente pode utilizar também o Escape Room online aprendendo. Então, a gente pode fazer um Escape Room para os alunos. Então, eu trouxe aqui um para vocês, que ele não é de biologia. Ele é de inglês, mas que tem coisas de biologia. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou dar aqui uns 10 minutinhos. A gente volta 10h20. E eu quero que vocês cliquem o máximo de coisas possíveis, vão em máximo de links e entendam como que é a ambientação. E aí, a partir daí, a gente vai voltar e vai fazer um escape room nosso. Vai aprender como que faz. Peraí, que eu tô tentando pegar o link. Pronto, o link tá aí. Eu quero que vocês abram. Isso aqui é de uma professora do Rio de Janeiro. E eu quero que vocês mexam, cliquem, vejam o que vocês podem fazer
nessa ambientação. E aí, 10h20 a gente volta, tá bom? Pode ser? E aí, pessoal, o que vocês estão achando do escape room? O que vocês estão percebendo
na página que vocês estão olhando? Podem abrir o microfone e escrever para falar. Mas você conseguiu entender o sentido do escape room? Você falou que você conhece, não foi você? Deixa eu ver. Não, foi a Karine. É porque as duas começam com K. Então, vou explicar para vocês. O que a gente tem? A gente tem uma sala que agora foi transportada do presencial para online. A gente precisa sair dessa sala. Então, a gente precisa de uma chave para colocar aqui na porta. Opa, eu não queria clicar. Para sair por aqui. E o que a gente tem nessa página? A gente tem um laboratório, e aí tem armários, tem vários objetos nessa sala que a gente precisa procurar pistas para que a gente possa sair. Então, se a gente clica aqui na porta, o que a gente tem? A gente tem aqui um Google Forms que fala que a gente precisa digitar as palavras para desbloquear o cadeado. Mas, para isso, a gente precisa procurar as pistas. Se a gente não tem nenhuma pista, não tem como a gente sair digitando sem saber. Então, a gente tem que começar a clicar, a gente tem que começar a procurar. Então, imagina a gente num escape room presencial. A gente tem que abrir armários, tem que abrir portas, tem que mexer em tudo para conseguir encontrar as pistas. Então, quando a gente se transporta para o computador, o que a gente tem? A gente vai com o nosso mouse, né? Então, quando a gente vê a mãozinha, quer dizer que tem alguma coisa. Por exemplo, cliquei ali. Então, aqui ele dá algumas coisas para a gente. E aí fala do interfone. E aí tem aqui algumas coisas que a gente precisa fazer. E aí aqui tem alguns áudios para a gente responder as perguntas. Não é mesmo para vocês clicarem não, responderem. É só para vocês pensarem como é que está a ambientação. Então, aqui eu percebi que é clicável. Cliquei aqui. Então, vai para uma outra página e agora no Forms. Aqui tem um desafio de matemática no quadro. E aí você tem que entender quais os números que estão faltando aqui nessas operações. E aí você colocando aqui a resposta, você vai ter uma pista que vai te levar para um outro lugar. Aqui o microscópio também é clicável, ele vai para um outro site. Ó, você achou alguma coisa no microscópio, que pena, a imagem está meio embaçada. Será que alguém deixou alguma pista nela? Então, você vai resolver um quebra-cabeça. Ele vai aparecer aqui, ó, quebra-cabeça. E a partir do quebra-cabeça, então, você vai colocar o que você descobriu na imagem, vai colocar aqui e vai ter a resposta da sua pista para entender o que está vendo no microscópio. Você, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Você vai procurando com a mãozinha, até achar, então, um outro local que pode ser clicável. E aí você clica, e aí tem a gaveta está trancada, você precisa de uma senha. E aí, então, a gente tem que ter pego essa senha em outro lugar com uma pista para colocar aqui. Vamos ver, aqui no armário não tem nada, aqui a gente tem um outro cadeado. Então, aqui a gente também tem outro local que a gente pode utilizar uma pista. Vocês estão vendo, né, o que eu estou mostrando? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Então, aqui o computador perguntando se consegue decifrar a mensagem abaixo. Então, o que a gente tem aqui? Qual é o objetivo? A gente vai clicando, vai procurando pistas para que a gente possa sair da sala. Como que a gente pode utilizar isso como professor de biologia, como professor de ciências, como professor de matemática, sendo um professor criativo? Então, a gente pode fazer a gente vai dar uma aula sobre citologia. E então, agora a gente vai fazer uma revisão antes da prova. Então, ao invés de a gente utilizar aqui um PowerPoint para revisar, ao invés de o Jamboard, que é tipo um quadro, ao invés de a gente mandar um vídeo para o aluno, a gente faz um escape room.
Então, uma revisão dos conteúdos que ele já viu, e para isso ele vai precisar ter os conhecimentos para responder as perguntas. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Então, esse é o intuito que eu quero mostrar para vocês. Conseguiram travou no código Morse? Então, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso no nosso computador. Então, essa é a nossa prática de hoje. Então, são algumas coisas que a gente vai precisar utilizar, que não é muito difícil. O Canva, eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem fazer comigo, então abrir os aplicativos, irem fazendo comigo, vocês podem, tá bom? Ó, Canva. Vamos precisar do Google Drawing ou desenho, né? Desenho. Vamos precisar do Google Sites. Vamos precisar do Google Forms. Vamos precisar até mesmo do YouTube para pesquisar algum vídeo. Vocês precisam, deixa eu ver, de outros sites que tenham algum conteúdo. Então, citologia, a gente pode pesquisar, sei lá, em algum site que vai falar sobre citologia, realmente exercícios, ou também o conteúdo em si. E a gente vai linkar tudo isso dentro da nossa sala. Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, aqui eu tenho aberto o Google Drawing. E ele aqui é o que a gente vai utilizar para fazer, né, a nossa sala, para conseguir hospedar em algum site. Então, vocês viram que esse aqui está num site, não é um site com domínio próprio, né? É um site do Google. Eu botei Google Sites, deixa eu ver. Ixi, travou, peraí. Botei. Então, a primeira coisa, a gente vai abrir o Google Drawings. Então, aqui a gente tem a área de trabalho que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai ter que criar uma ambientação de sala de aula. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar fotos, né, transportar fotos aqui de um quadro, a gente pode transportar cadeiras, estantes, tudo isso para conseguir linkar as coisas nesses móveis. Mas eu falei para vocês que a gente pode utilizar o Canva. Então, no Canva, tem algumas salas que a gente pode utilizar. Eu já baixei para ficar mais rápido. Mas tem uma que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que vocês acompanharem e fazer vai ficar bem complicado. Mas esse aqui? Acho que é. Aqui, ó. Então, eu peguei uma sala pronta lá no Canva. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Porque eu não vou conseguir ver o chat. Se vocês estiverem entendendo, se vocês não estiverem entendendo da proposta, podem perguntar, que a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Vocês entenderam o objetivo do Escape Room? Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam o objetivo para que a gente vai utilizar? Para tornar a aula um pouco mais diferente, um pouco mais interessante, e não seja mais do mesmo. Então, ao invés de a gente fazer uma revisão com quadro, com PowerPoint, a gente utiliza, então, o Escape Room, que é algo diferente, que os alunos podem utilizar tanto no horário de aula, quanto em casa. Beleza? Então, aqui a gente tem a ambientação de uma sala, que eu peguei lá do Canva. Eu não mudei nada, eu só peguei para vocês verem como é que fica. Então, a gente colocou aqui no Google Drawing. O que a gente vai fazer? A gente precisa colocar links aqui para fazer igual esse aqui, ó. Esse aqui a gente não passa a mão e tem passa o mouse e fica a mãozinha para a gente clicar. A gente precisa fazer a mesma coisa lá no Google Drawing. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as formas geométricas. Então, aqui eu peguei uma forma. Eu vou colocar aqui no quadro, por exemplo. Eu quero que quando... Não, deixa eu fazer assim. Eu quero que quando o aluno ele for tocar na agenda de hoje, só na agenda de hoje,
ele consiga pegar um link. Mas se vocês perceberem, quando eu coloco uma forma, ela fica assim, né? Então, a gente tira a cor, deixa transparente. Deixa transparente também a moldura. E beleza, ó, não dá para ver nada. Mas a gente sabe que aqui tem um retângulo. Então, a gente clica nesse retângulo e para a gente associar, então, um link, a gente clica aqui, ó, inserir link. Então, vai abrir aqui e a gente pode inserir algum link. O que a gente pode colocar aqui? Deixa eu procurar aqui. Citologia. Opa, não era isso não. Vocês acham que a gente faz citologia? O que vocês têm ideia aí? Alguma ideia? Falem comigo, pessoal. Vou colocar aqui, resumo. Deixa eu voltar aqui. Vocês não estão falando nada. Então, aqui eu coloquei um link. Beleza, já tem um link aqui. Agora eu quero... vou botar uma outra forma. Aqui, ó, quando ele passar com o mouse aqui, é como se ele estivesse abrindo essa porta. Então, vou deixar transparente, vou deixar transparente. Não aparece nada, mas a gente sabe que tem um link aqui. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir aqui uma página e, por exemplo, no Google Formulários. Então, vamos abrir aqui. Cadê o Drive? A gente vai no Drive, por exemplo. Pessoal, vocês estão me escutando? Beleza. E a gente pode fazer... Gente, abriu planilhas, af. Foi errado, peraí. E a gente pode, então, fazer um formulário para que eles possam responder alguma coisa, né? Nossa, tá na manivela aqui. Aqui, formulários. Então, a gente pode aqui abrir um formulário. Então, a gente pode colocar aqui... deixa eu ver o que a gente pode colocar. Esse armário contém uma senha. Contém uma pista. Muito importante para você descobrir o enigma. Aí você pode aqui fazer uma pergunta, né? Então, faz uma pergunta. Aqui você pode colocar uma foto. Você pode, então, deixar sempre obrigatória e colocar aqui para configurar, para que possa receber somente uma resposta e a certa. E quando abrir, então, quando colocar a resposta, ele ter, então, ali qual vai ser a pista. Então, você vai linkando. Aí, por exemplo, vamos deixar assim. Qual é a capital do Brasil? Só para a gente... Resposta curta, obrigatória. A gente pode fazer uma validação da resposta aqui também. Só aceita números, só aceita palavras. Então, a gente pode utilizar isso também. E a gente pode, então, por exemplo... Deixa eu ver aqui onde é mesmo. Aqui, ó.
Aqui a gente vai ver a resposta, né? Mas agora eu esqueci onde está aquela parte que é a palavra que aparece depois quando a pessoa escreve. Deixa eu ver se é aqui, esqueci. Nossa, tanta coisa. Não é que não. Aqui, a mensagem de confirmação. Você pode editar essa mensagem de confirmação. A pista é 422. Aí aqui deixa enviar. Para pegar o link, né? Aí a gente volta lá no Google Drive. E aqui a gente colocou aqui, né? Então a gente pega aqui um link, que seria o link. Cola aqui. E aí vai ter um link já. Aqui a gente teria que ter uma porta, né? Para que ele pudesse sair. Só falta colocar uma porta. Então a gente pode pegar aqui mais formas. Colocar aqui nesse quadro. Ó, transparente. Pode inserir um outro link. Ver se tem alguma coisa do YouTube aqui. Pro YouTube. Deixa eu botar um outro. Pode colocar para um Padlet. Pode colocar para um tutorial. Pode colocar para várias coisas. E aí depois, como é que a gente transporta isso, então, para que a pessoa pudesse realmente clicar em tudo isso? A gente vai precisar ir para um site. Então, a gente tem o Google Sites. Vocês conhecem o Google Sites? Vocês estão aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa para falar? Alguma ideia? Tá dando para entender? Ligue os microfones, fale alguma coisa, não me deixe sozinha. Sim? Beleza. Então, a gente pode, então, por exemplo, colocar isso no Google Sites, hospedar num site, para que a gente possa, então, tornar isso tudo clicável e o aluno puder realmente resolver os enigmas. Que eu não trouxe enigmas reais, porque senão, passo a passo, senão a gente não tem tempo, né? É um pouco tempo. Então, aqui é o Google Sites. Então, a gente clica aqui em branco. E aí vai aparecer, então, uma parte que você pode arrumar um layout, pode colocar certinho cores, como que você quer. Então, aqui, ó, por exemplo, o título da página. Você pode colocar aqui, né? Escrever Escape Room. Você pode, uma caixa de texto, colocar aqui. Olá. Você está prestes a jogar o melhor jogo de Escape Room. Então, você pode colocar aqui coisas, né? Para o seu aluno. E colocar aqui, então, o que a gente fez, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai clicar aqui no Drive, ó, aqui do lado, inserir. Aí vai aparecer coisas aqui, ó, recentes, a gente clica. Então, as últimas coisas que a gente fez. E aí, então, aqui, ó, desenho sem título. A gente clica aqui e insere. E aí, então, ele vai inserir aqui no site pra gente. E aí, então, a gente pode aumentar o tamanho dessa imagem. Opa, aumentou. Beleza. Então, aqui a gente tem escape room, algumas coisas falando, e aqui o jogo.
E aí, o que a gente faz depois daqui? Aí a gente clica em publicar. Aí, então, aqui pede o endereço, então vamos colocar, né, de 2021. E publicar. Então, o site foi publicado. Agora, vamos visualizar isso e realmente ver se tem como clicar. Então, aqui está o site. Ele não foi publicado certinho, porque, ó, poderia estar mais bonitinho, né? Mas, aqui, então, ó, aqui não tem como clicar, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, mas aqui tem. Então, quando a gente clica aqui, ele nos transporta para uma outra aba, que vai nos levar, então, a um site que vai falar sobre histologia, por exemplo. A manivela, gente. Vai que vai. Então, aí vai abrir o site e a gente pode, né, pedir para o aluno que, sei lá, tivesse alguma resposta aqui, o que é histologia, ou o que quer dizer a palavra histologia. Então, aí ele já tem aqui informações que ele pode utilizar. A gente também tinha aqui, né, mas eu acho que eu não coloquei. Aí, então, a gente também tinha aqui, ó. Então, como se ele estivesse abrindo o armário. Clicou aqui, vai carregar, então, o forms que a gente fez. Então, esse armário contém uma pista muito importante para você descobrir o enigma. Qual a capital do Brasil? Ó, aqui, esqueci que eu coloquei como número, né? Então, deixa eu colocar aqui. Ó, a pista é 422. Então, a gente vai utilizando tudo isso como forma, então, de levar ao objetivo que é sair da sala. Aqui eu fiz algumas pistas que não tem muito sentido para nós agora, mas que a gente pode utilizar. Então, a gente pode colocar aqui o microscópio e colocar uma foto realmente do microscópio de um fungo, de uma bactéria. A gente pode colocar aqui uma carteira, um caderno, anotações do aluno. A gente pode colocar uma foto dentro do Google Sites, de uma anotação de um caderno. A gente pode colocar um mapa. Google Maps tem várias coisas que a gente pode fazer de interessante. A gente pode pedir para um aluno ver um vídeo no YouTube. Então, aqui, sei lá, tem um computador, ele passa o mouse no computador e aparece o vídeo. E ele tem que responder perguntas sobre esse vídeo. Então, são várias coisas que a gente pode atrelar ao Escape Room que vai ajudar, que torne a aula muito mais interessante. Então, ao invés de fazer aquilo mais do mesmo, a gente usa essa criatividade e coisas que os alunos gostam dentro, então, de um jogo. Então, a gente tem o podcast, como eu falei para vocês, a gente vai ter o Minecraft, que a gente pode utilizar se os alunos gostam. A gente pode pedir para os alunos criarem jogos, isso também é algo interessante, né? Que eles vão ser os produtores do conhecimento, e alunos que jogam amam tudo isso. A gente pode pedir para os alunos criarem vídeos no YouTube, como eu tinha mostrado para vocês. Tem o Padlet, que eu acho que vocês conhecem. Então, tem várias coisas, tem o Kahoot, né, como a gente viu, tem flashcards para que eles possam, então, fazer as revisões. Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar para tornar tudo mais criativo. E eu acho que o Escape Room é algo muito, muito, muito legal que a gente pode utilizar nas nossas aulas. Para montar o Escape Room demora um tempinho, porque a gente precisa conectar as pistas, a gente tem que criar pistas falsas também, né, para fazer com que fique um pouquinho mais difícil, mas sempre dosando ali, então, a forma que a gente vai fazer essas nossas perguntas. E sempre tendo aquele feedback do aluno. Você gostou? O que você acha que poderia estar diferente? Então, eu acho que ter esse feedback ele é muito importante. Mas a gente precisa lembrar
que não é somente com a tecnologia. Então, a gente pode fazer coisas diferentes. Vou dar uma ideia aqui para vocês. Imagina, a gente tem uma sala de aula que não está muito engajada. Então, a gente cria o Oscar científico. Como que funciona? Eles vão ter ali algumas coisas que eles precisam fazer, determinadas ações. A Valquíria perguntou: tem esse domínio tecnológico naturalmente ou depende de orientação da área de informática? Eles têm esse domínio tecnológico naturalmente, porque não vão ser eles que vão fazer o escape room, né? E no Google Drawing, e no formulários, mas eles vão, como eles já mexem no computador, né? Então é muito mais fácil. A gente fala o objetivo, eles vão sair clicando, vão sair respondendo perguntas, pensando, até realmente chegar no objetivo de sair da sala. Mas, dependendo dos alunos, se são alunos de uma escola que não são acostumados com computador, que tem ali o computador da área de informática para utilizar, é importante, então, uma orientação. Vai depender, então, desses alunos, do perfil, né? Porque tem sala que dá para fazer o podcast, tem sala que não dá, tem sala que dá para fazer o Minecraft, mas tem outras que não dá porque eles não gostam, porque eles não jogam. Então, isso vai depender, então, do contexto. Em relação ao Oscar científico, então a gente não está utilizando tecnologia nenhuma, mas a gente está engajando os alunos. Então a gente vai propor ações para que os alunos eles possam responder e a partir daí quem tiver mais pontos ganha o Oscar. Então a gente pensa em coisas que são diferentes. Então, vai ganhar um picolé, vai ganhar, vai poder sair mais cedo da sala. São coisas que são mais fáceis de a gente fazer e também dá para fazer num ambiente remoto. Ou, por exemplo, ele fez todas as 5 atividades. Ele fez. Ele não. Deixa eu ver. Ele não tirou menos de 5 pontos na prova. Esse tipo de coisa, de ações dos alunos, e aí eles vão ganhar o Oscar científico. Então, são várias coisas que a gente pode fazer para engajar, principalmente no ambiente remoto, utilizar a família. Então, coisas que tem em casa, recicláveis, materiais, então que eles possam utilizar. Então, o ambiente remoto não fica somente na tecnologia, mas se a gente dispõe dela, é importante a gente utilizar. Então, eu creio que o escape room é a parte bem interessante para os alunos. Isso, não tem, que muitas comunidades rurais não têm conexão com a internet, então muitos não têm nem computador. E aí é por isso que a gente tem que ser criativo no que a gente vai enviar para os nossos alunos, né? Então, vamos pensar, a gente tem ali, está falando de doenças. E aí, ao invés da gente pedir, mandar para casa para os alunos, para eles fazer um trabalho sobre doenças, por que eu não faço um trabalho que tem a ver com o Grey's Anatomy? E aí eles têm que colocar ali como se fosse um paciente. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Como que seria essa atividade, que eu tenho ela aqui. Espera que eu acho. Se alguém quiser falar, pessoal, abrir o microfone. Dar alguma ideia, alguma experiência que já tiveram. Vai ser importante para a gente aqui. Ninguém quer falar nada? Isso, precisa pensar o que não precisa estar online, isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão enxergando? Acho que sim, né? Aqui tem várias atividades, ó. Aqui tem um escape room. Ah, não, esse aqui é uma biblioteca virtual. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem várias coisas. Acho que é esse.
Aqui vai ter um relato de um paciente. E aí, então, esse aqui é da estação. É rotação por estação? Estação. Não sei se vocês conhecem. Não é esse, não. Gente, é tanta coisa aqui que eu tô até perdida. Tem várias coisas que a gente pode utilizar que eles podem levar para casa. Aqui, ó. Então, aqui tem a ver com Grey's Anatomy. Então, aqui tem história de consultório. Aqui o método contraceptivo, que seria melhor para essa pessoa, do paciente. E aqui a gente pode utilizar diagnóstico, agente etiológico, possível transmissão, medidas profiláticas. A gente pode utilizar isso com doenças. Então, vai falar aqui uma história de malária, por exemplo, e aí o aluno ele vai ter que, então, perceber ali por meio desse texto se é malária ou se não é, qual é o diagnóstico, qual é o agente etiológico, como é que ocorre a transmissão da malária, quais são as medidas. Então, a gente pode utilizar de uma forma diferente do usual. Aqui tem, ó, do Minecraft. Então, aqui tem um aluno, ele levou para casa esse esqueleto, ele montou o esqueleto e montou também dentro do Minecraft. Então, aqui tem um reforço do que ele aprendeu em relação, né, ao sistema locomotor. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui a gente tem os planetas, eu não sei se vocês conhecem, quando a gente pega os planetas, pega o desenho, a gente pega a parte do Sol, por exemplo, aqui, do Sol, por exemplo, aqui, a gente cola, e aí o aluno consegue ver como se fosse tridimensional. É bem interessante também. Aqui a gente tem movimentos das placas tectônicas. Então, ele vai identificar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer que os alunos podem levar para casa, ao invés de a gente mandar aquelas coisinhas mais sem graças, né, que todo mundo faz, que o aluno já está cansado. A gente pensa em coisas diferentes para os alunos. Esse aqui é dos monstros SA de genética. Vai falar de homozigoto, heterozigoto. Aí aqui ele vai ter que pintar, fala de meiose, vai pintar e vai resolver aqui em relação ao quadro de Punnett. Então, muito mais diferente, muito mais divertido do que fazer aquele mais do mesmo, né? Então, esse aqui eu gosto bastante dessa atividade. Então, aqui ele vai falar da cor verde, né? Da cor da pele, aqui da quantidade de olhos, do chifre, da quantidade de pernas, das garras. Então, a gente pode pensar coisas diferentes com o que a gente já usa, né? E aí, então, pessoal, deixa eu ver se mais alguém colocou. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se vocês têm alguma experiência para contar. Mas eu tentei trazer para vocês aqui exemplos do que a gente pode utilizar nesse tempo que a gente teve. Seria bem bacana se a gente pudesse fazer do zero, desde o começo, né? A escape room. Mas são ideias que vocês podem utilizar, que vocês podem fazer aí nas férias, tentar fazer um escape room bem legal, que dá para fazer. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço a participação de vocês, e eu quero deixar essa frase: não se preocupe se o que você faz é muito ou pouco, apenas faça a sua parte. Então, independente se a gente está numa sala de aula, numa escola, num estágio, que a gente percebe que só a gente está dando o nosso melhor, não fica preocupado com isso, né? Faz a sua parte, faz o que você pode, porque você vai mudar aquela realidade que você está inserido. Se você conseguir mudar o pensamento de alguns professores, mostrando a sua criatividade, se você conseguir mudar o pensamento de alguns alunos que talvez não gostam de biologia, ou talvez estão desmotivados, se você conseguir colocar um sorriso pelo menos em um aluno, pode ter certeza que isso vai ser muito bom. Então, muito bom do que você não tivesse tentado fazer. E aí, então, deixo aqui o meu contato, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, algum material. E aí, então, estou aqui pronta, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa.
Mas muito obrigada, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês as minhas dicas. Pessoal, deixei o aviso lá no chat, né? Vocês poderiam abrir a câmera, porque foi solicitado a gente registrasse com uma foto, um print da tela. Vocês puderem abrir a câmera. E a gente ainda tem aí 10 minutinhos se alguém quiser fazer alguma consideração. Pode ficar à vontade, tá? E enquanto vocês vão abrindo a câmera aí, só um segundo para a gente poder registrar a presença. Depois vocês podem desligar novamente. O link da presença, eu não sei se vocês conseguiram preencher, o que aconteceu lá. Eu já corrigi, Atanásio. Tá bom. Você disponibilizou de novo? Sim, disponibilizei corrigido. Então, vocês vão preenchendo o link de presente. De qualquer forma, eu fui registrando aqui também pelo chat, tá bom? Vocês tem mais gente ainda para abrir a câmera, para a gente poder. Só alguém mais vai abrir a câmera? Conseguindo ver poucas pessoas aqui. Não sei se é a minha tela. Karine, se você tiver aí também quiser fazer o print também, tá? Estou conseguindo ver a Thelma, o João Vitor, a Gabriela, o Dylan e a Karine, e eu. Tem mais alguém com a tela aberta, com a câmera aberta? Tem. Na hora de clicar para alterar layout, coloque mosaico, aí aparece todo mundo. Eu também só estava enxergando algumas pessoas, agora eu coloquei e aumentou. Tá bom, podemos então. Vou fazer o print aqui, tá bom? Aí, acho que foi. Se alguém quiser fazer alguma consideração, falar alguma coisa, para. Bom, ainda talvez perguntar, ainda tem um tempinho aí. Fiz o print, pessoal, deu certo lá, tá bom? Alguém quer se manifestar? Gabriela, Atanásio, bom dia. Bom dia. Eu sou Valquíria, eu fiquei muito feliz de estar participando aqui desse evento, e, assim, nós que temos um campus localizado numa comunidade rural, embora o campus, né, tenha condições de assistir aos estudantes com internet, com algum recurso tecnológico, mas nós convivemos aqui a 2 quilômetros do campus, por exemplo, com comunidades que não têm sinal de internet. Há 3 anos não tinha nem sinal de celular nos 2 vilarejos próximos ao campus. Então, assim, acho que essa questão da criatividade, da tecnologia, né, a gente precisa de pensar em tecnologias também para atender aos estudantes da educação do campo.
Então, assim, sempre que a gente, eu acompanho, assim, né, algumas leituras, e nós estamos sempre com tecnologias digitais, mas a tecnologia digital, ela ainda não é acessível para um contingente muito grande de estudantes do Espírito Santo, especialmente, que residem nas comunidades rurais. E muitas vezes, né, o fato de chegar à escola, né, que são transportados ali pelo transporte escolar, e eu me refiro agora ao ensino fundamental, especialmente, né, o ensino médio, né, já é um pouco mais localizado nas sedes dos municípios, né, e os estudantes já chegam com uma outra vivência, mas no ensino fundamental, o fato de não dominar uma tecnologia digital fácil, né, que aquilo que os estudantes naturalmente já teriam, porque têm acesso à internet em casa, por exemplo, tem sido motivo de constrangimento, né? Então, assim, só trazendo, porque aqui a gente percebe que o foco é a formação de pessoas, né? É a produção de conhecimento, mas nós temos essa realidade, né, no país, e estou me referindo ao Espírito Santo, então, assim, é muito importante que a gente sempre pense nessas questões, né, das diferenças, né, a gente não está numa condição de equidade quando pensamos, né, nos nossos estudantes. Então, só fazendo esse registro, porque, né, as pessoas que estão estudando, estão em formação, muitas vezes a gente vai nessa onda do trabalho digital, das tecnologias digitais, mas essa não é uma realidade, né? E isso a gente percebe que tem aumentado as diferenças e aumentado, inclusive, né, a exclusão das vivências sociais, né, dos nossos estudantes. Sim, Então, isso só mesmo. Como queria eu só fazer mencionei, muito obrigada. Como mencionei no início, né? Realmente a gente precisa, né, ter noção do contexto, né? Como eu retomando o que eu tinha falado anteriormente, a gente não vai ir para uma escola que tem tecnologia, que tem tablet, que tem computador. A gente não vai. Então a gente vai normalmente para locais que são mais pobres, que têm mais dificuldades. Então a gente precisa saber transportar isso. E aí o que eu utilizei aqui, a gente também consegue utilizar na escola sem ser na internet, né? Então, o escape room. A gente consegue fazer um escape room na sala de aula, mas como a gente está falando de ambiente remoto, né? Então, por isso que eu trouxe essa visão. Mas, por exemplo, atividades explugadas, né? Então, a gente tem atividades de robótica, a gente pode transformar ela para uma atividade que ela não precisa realmente necessariamente de um material de robótica, a gente não precisa de Arduino, mas a gente utiliza desplugado. Então, a gente vai utilizar ali um material folha, papel, papelão. Então, a gente tem vários instrumentos, vários recursos que a gente pode utilizar, sim, para essas pessoas que não têm tanto acesso, né? E aí, então, por exemplo, essas folhas de atividades. Normalmente, o que a gente consegue fazer quando a gente tem alunos que não têm realmente contato com tecnologia, com celular, com a internet, que a gente percebeu? A gente percebeu que os professores, eles faziam folhas e as famílias iam buscar na escola. Mas ao invés de a gente fazer essas folhas normal, pedir para eles fazerem coisas que a gente sempre pede, a gente pode fazer uma mudança disso, né? Então a gente pode fazer, como por exemplo, eu mostrei essa folha mais contextualizada para um desenho, para um filme. A gente pode utilizar outros recursos que sejam mais visuais, que não sejam mais do mesmo. E aí a gente precisa sair da caixinha, né? A gente vai precisar sair do nosso comodismo e procurar inspirações para que a gente possa trazer tudo isso para para a nossa realidade e para o que a gente pode fazer. Mas realmente tem pessoas que não têm acesso e a gente tem que pensar nelas também. Isso mesmo, Valquíria. Bom, gostaria só de fazer também uma consideração, porque eu sou de uma época que essas tecnologias não existiam, era o mimeógrafo a álcool, né? Eu ia lá, rodava a prova, né, ou exercício do mimeógrafo a álcool, né? Então a gente não pode também assim se deixar escravizar pela tecnologia. Eu acho que ela é muito importante, ela ajuda demais, né?
Mas isso que a Valquíria falou, acho que é muito importante, porque a desigualdade que a gente vive também é muito grande. E nessa criatividade, a gente pensar pelos dois lados. A tecnologia, quando eu tenho acesso, ela me ajuda, mas quantas vezes você chega no ambiente de trabalho, a internet caiu, faltou energia, o que eu vou fazer agora? Estava com tudo preparado, estava com slide, energia caiu, não tem internet, aí eu não vou dar aula porque o meu slide, né, eu não vou conseguir passar no data show. Então a gente às vezes se deixa escravizar pela tecnologia, né? Eu acho que ela é importante, sim, ajuda demais, mas na questão ser criativo, né, eu ter condição de pensar que há outras possibilidades, né? Material físico, e vocês estão falando do pessoal que vive no interior, né? Quanto material às vezes ele tem ali do lado de fora da sala de aula dele, a própria natureza, quanta coisa, né, pode aproveitar se ele souber ser criativo, não é isso? Então, é só para fazer também uma, como é que fala, né, a gente pensar um pouquinho mais, né, porque eu me tornei dependente da tecnologia quando ela apareceu, mas eu sou de uma época que não tinha nem telefone celular, né? Então a gente tem que ter essa criatividade, sim, eu acho importante, né? E eu acho muito importante, Gabriel, também nessas toda a reflexão que você trouxe, né, também para a gente aqui, a gente pensar também, usar a tecnologia a nosso favor e não contra nós também, né? Que às vezes até a gente da maneira como a gente usa a tecnologia, às vezes ela acaba se voltando contra a gente, né, e não a nosso favor. Então, eu acho muito importante essas reflexões. Queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar com a gente, tá bom? O nosso horário aqui deu o horário, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? A gente não está encerrando. É só agradecer o Atanásio, agradecer a Gabriela por dispor o tempo dela, né, passar a sua experiência e mais essas possibilidades, né? E, poxa, Atanásio, não precisa entregar a nossa idade da época do mimeógrafo, não, que eu também sou, viu? E nós, vou te enganar, não. A gente está se reinventando ao longo desses anos, desde a década de 80 para cá, né? Em termos tecnológicos, acho que para a nossa cabeça é uma revolução, né? Começar pelo telefone discado, que na hora que você chegava no meio dele, ele caía, né? Você passava muita raiva, mas enfim. Eu acho que a pandemia foi um desafio para nós, enquanto professores, para os alunos, para todos, nós tivemos que nos reinventar. E aí mostrou para a gente a nossa capacidade de sermos criativos. Então, mas assim, cada dia a gente aprende uma coisa nova e vem mostrar para a gente que isso não é nenhum bicho de sete cabeças, que a gente pode estar utilizando essas ferramentas, né, em nosso auxílio, tá? Obrigada, Gabriela, foi muito bom, tá? E assim, eu não uso um tiquinho dessas metodologias, mas pretendo, assim, entrar por esse caminho, porque ele é irreversível. Nós vamos ter que nos adaptar a essas novas realidades, não só agora, mas para futuramente, né, que é tudo muito dinâmico, tá? Obrigada e bom dia a todos. Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Até Obrigado. mais. Até mais. Obrigado a todos. Lembre da lista de presença, tá bom?